Bom dia, a paz do Senhor a todos, que vocês tenham um ótimo dia, tarde, noite, abençoados por Deus, né? Não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas não tenho costume aqui de explanar a palavra do Senhor, de falar nada nesse sentido, né? Só posto vídeo mesmo louvando, mas não tem quando algo queima no seu coração? Eu ia fazer uma live, mas fiquei tímida, né? Então, resolvi gravar o vídeo. Quando algo queima no seu coração, foi isso que aconteceu. Aconteceu algo bem interessante comigo hoje, né? Tá cedo ainda, de manhã aqui, bem cedinho. Aconteceu bem cedinho, logo assim que eu acordei. Quando eu fui fazer o meu devocional, né, que eu decidi fazer logo cedo, que tem uma bebezinha de 6 meses, enfim, ela tá dormindo, aí eu quis estudar cedo, aproveitar esse tempo. Mas eu vou chegar lá. Antes de falar sobre o que aconteceu hoje no meu devocional, tenho certeza absoluta que você já passou por isso. Quando a gente tem aquele momento de falta de disposição. Não tem aquele louvor da Sara Farias? Pai, me dá disposição para aprender de ti. Este louvor descreve exatamente um momento que eu passei recentemente, que eu estava vivendo. Passei por um momento de falta de disposição. Eu não tinha disposição para orar, para buscar, para ler a palavra. Eu pegava e não tinha interesse nenhum. Nem para orar, para fazer uma consagração, nada. Estava totalmente sem disposição. Tenho certeza absoluta que isso pode ter acontecido com você em algum momento. Se não aconteceu, vai acontecer. Isso é um processo que acontece na vida do cristão, né? A gente não é 100% fogo, a gente não é 24 horas todos os dias fogo. Isso faz parte da nossa condição humana, né? Uma hora a gente tá lá em cima, outra hora tá embaixo, enfim. Mas essa falta de disposição não precisa se perpetuar, não precisa ficar por muito tempo. Isso depende da gente. E o que eu entendi é o seguinte, que a gente não tem que sentir para glorificar, sentir para falar com Deus, não. A gente tem que falar para sentir. Adorar a Deus para sentir a presença depois. A gente adora primeiro, a gente glorifica primeiro. E, bom, eu vinha pedindo a Deus muito tempo, né? Fiquei um tempinho pedindo, Senhor, me dá disposição, porque eu não conseguia encontrar um viés, né? Um caminho por onde começar, por onde voltar, aquele gostinho de ler a palavra. Inclusive, recebi alguns convites para pregar a palavra do Senhor e eu só correndo, me esquecendo de que Deus falou uma vez para eu não rejeitar os convites, mas eu estava sem disposição. Daí eu comecei com este livro aqui, muito bom esse livro. Comecei com ele, mas também sem muito interesse, comecei a ler e tal. E fiquei sem interesse. Tenho certeza que essa falta de disposição é da rotina pesada que a gente tem. Não só quem trabalha fora, mas quem trabalha em casa tem uma rotina muito pesada, inclusive quando cuida da criança e tudo mais. Muita gente não entende isso, mas a nossa rotina fica muito pesada. Qualquer coisa que a gente vai fazer, daqui a pouco já tem que olhar a criança, enfim, aí você perde totalmente o interesse naquilo que você estava fazendo. Mas, vamos lá, comecei com este livro maravilhoso, recomendo, mas fiquei continuei um pouco sem interesse. Aí, tentei ir por um livro, começar por um livro da Bíblia, né? Um livro da Bíblia, mas que eu queria entender algo na Bíblia ali, mas também fiquei um pouco sem disposição, porque é o seguinte, toda vez que eu vou ler a palavra do Senhor, que eu vou estudar, se eu for pregar ou não,
é um tempão que eu gasto, porque eu tenho que pesquisar para entender, eu tenho a necessidade de entender tudo que eu tô lendo ali, às vezes um significado de uma palavra, às vezes a história antes daquilo ali que eu comecei a ler, eu gasto bastante tempo, tenho que estar sempre com caneta e caderno na mão, mas eu tinha perdido, sabe, essa chama, esse gosto. E eu comecei a ler um livro de Isaías, mas não estava muito interessada também não. Mesmo assim, continuei pedindo ao Senhor disposição, porque às vezes Deus precisa não, Deus ele quer uma atitude nossa, na verdade. Ele quer que nós tomamos uma atitude, porque nós seremos moldados para novas fases das nossas vidas. Então, se a gente consegue tomar uma atitude, tá vendo que tá sem força agora, tá sem disposição, mas você ainda é crente. Você não desviou porque você está sem disposição. Você não precisa desviar porque você está sem disposição. Se neste pequeno momento que você está sem disposição, você mesmo toma uma atitude de ir diante do Senhor, quando vier algo pior lá na frente, você vai ter experiência para saber como agir. Porque as investidas dos inimigos são muitas. E foi isso. Então, fui mesmo meio sem interesse, tá? E devagarzinho eu fui tentando me reacender a chama, né? De buscar na palavra do Senhor. De repente, eu tava passando ali pelo Facebook e apareceu um jogo pra mim. A propaganda de um jogo bíblico. Eu já tinha baixado um outro jogo bíblico para eu mesmo tentar ler a palavra através do jogo, que eles são muito bons. Você tem que ter a resposta. Para você ter a resposta, você tem que ler a Bíblia. Mas depois eu me desinteressei do jogo também, deixei ele parado. E esse outro jogo que apareceu para mim através do Facebook, achei interessante, que era perguntas e respostas rápidas, que era o que eu devia ter armazenado na minha mente já. Aí, tudo aquilo que eu já sei até aqui, né? Eu saberia responder algumas coisas ou não. Fui, baixei o jogo e eu achei que era só isso o jogo. De repente, esse jogo começou a aparecer para mim versículos bíblicos. Aí, versículo do dia, versículo da noite. Aí, parecia para mim começar a ser o dia com Deus. Aparecia um versículo, uma reflexão do versículo, uma oração. Começava assim de manhã, depois à tarde, tinha palavras cruzadas. E quando eu fui tentar jogar, ele dava os livros da Bíblia, Salmos tal até tal. Eu tinha que ler isso tudo para conseguir responder as palavras cruzadas. E isso foi me animando, porque eu precisei ler mais a Bíblia para eu poder responder as palavras cruzadas deste jogo. E esse jogo vinha todo dia com versículos para mim, eu ia lendo, ia prestando atenção na reflexão, mais ou menos, daqui a pouco fui me interessando devagar. Daí comecei a me interessar mesmo, porque esse jogo me chamava para um devocional. Então, eu acabei gostando mais do que eu pensei que gostaria do jogo. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe quem criou este jogo. E acabou me ajudando a reacender a chama. Não importa de que forma que você vai reacender a sua chama. O que importa é a sua busca, a sua dedicação, uma estratégia que você tenha diante do Senhor. E esse foi o meu viés. Esse foi a minha direção. Eu leio vários capítulos de livros diferentes da Bíblia, mas isso vai me ajudando. Enfim. E antes de eu começar esse devocional hoje, agora é onde que eu queria chegar. Eu comecei a conversar com Deus, acordei cedo, né, antes da minha filha e tudo mais, eu pensei, vou orar agora. Senti aquele desejo de orar, ajoelhei, orei, lembrei da oração do Pai Nosso,
corrigi minha oração, comecei a exaltar o Senhor, porque o correto é a gente chegar diante do Senhor, como diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O correto é a gente chegar e adorar o Senhor primeiro, antes de pedir, né? Então, corrigi minha oração, comecei a orar ao Senhor e fui pedindo, lembrando de muitas coisas. Lembrei do meu caderninho de orações que eu tenho, das pessoas que estão lá, pedi a Deus por elas e de todo mundo que me pede oração e tudo mais. E fui fazendo aquela oração gostosa com o Senhor, fui orando, 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 amém. Daí eu comecei o meu devocional. No meio dessa oração, eu comecei a lembrar com Deus, conversar com Deus, porque com Deus você pode ter uma conversa. Neste momento em que você entra no teu quarto e fecha a tua porta, é para você falar com Deus, rasgar o verbo, abrir o coração e falar como se ele estivesse mesmo do seu lado. É porque ele tá mesmo, né? Mas como se você estivesse vendo ali em carne e osso, mas ele está em espírito. Então, comecei a falar com Deus sobre algumas aflições minhas que eu tenho passado, né? Porque o servo do Senhor sempre passa por aflições. E os psicólogos dizem que as guerras internas, os problemas internos nossos, aquilo que a gente passa por dentro são piores do que qualquer agressão física, é pior. Aquilo que a gente passa por dentro, as nossas angústias, os momentos depressivos, são piores do que qualquer soco, qualquer agressão física. É muito pior o emocional, o desgaste emocional, a agressão emocional, isso tudo é muito pior do que a física. E servo de Deus, às vezes, acha que não precisa procurar um profissional, um psicólogo, mas eles estão ali foi porque Deus colocou eles ali para nos ajudar quando a gente não tem alguém para conversar, a gente não tem um amigo que a gente confie para falar ou não se sinta à vontade de falar. Você tem um profissional que você vai conversar com ele e ele vai dizer para você como é que você tem que pensar, se o seu pensamento tá errado ou não. Claro que Deus é o nosso psicólogo, mas às vezes a gente precisa de pessoas nessa terra. Nós estamos na terra, vivemos na terra e precisamos de pessoas na terra. Caminhão passando, enfim. Então, eu estava conversando com Deus sobre algumas aflições que eu estava passando. E de fato, eu comparei sim. Falei, Senhor, quem causa tanto sofrimento, fulano que causa tanto sofrimento, tanta dor, tanto incômodo, tanto desprazer, desgosto, está com a vida estabilizada, bem-sucedido, e pererei parará. E eu nem te serve, mas eu, Senhor, te sirvo e passo por isso, estou desse jeito, desse, isso me angustia, isso me entristece, isso me incomoda. E, enfim, claro que nós não devemos fazer isso, mas nós fazemos isso desde os tempos antigos. Nós sempre fazemos isso, né? Comparamos o ímpio, a situação do ímpio com a nossa, que a gente está perecendo. Mas o maior, o de melhor que a gente vai ganhar, a maior promessa é que teremos um galardão lá no céu. A nossa salvação, isso é melhor do que qualquer coisa. Melhor do que qualquer coisa nesta terra. Você saber que vai viver eternamente é melhor do que você saber que morrerá eternamente, com aflição eternamente. Então, o que a gente passa aqui, hoje na terra, infelizmente não tem como fugir disso. É passageiro. Mas teremos salvação. Quando a gente prevalece firme no Senhor, a gente tem salvação. E para a gente permanecer firme, a gente tem que buscar o Senhor quando a gente está sem disposição. A gente tem que pedir ajuda a Deus. Não importa por quanto tempo você vai ficar pedindo ajuda. Você que se desviou do caminho do Senhor e quer voltar e aceitou a Jesus hoje, está com vergonha de aceitar Jesus amanhã, não importa. Aceite Jesus quantas vezes for necessário. Em todas as igrejas que você for,
fizer o apelo e você sentir o desejo de aceitar, aceite. Quantas vezes for necessário, até você se firmar, não importa, vai aceitando a Jesus. O inimigo não tem como te acusar. Ele vai tentar, mas você aceita. E quando você tomar uma posição, você vai ver que Deus fará grandes coisas. E você terá uma experiência forte de que, longe do Senhor, o que nos espera é a morte. E hoje no meu devocional, eu falando isso, das minhas aflições com Deus, o texto que apareceu para mim hoje foi 1 Pedro 7, que fala assim: para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo sendo provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus. Tudo que eu acabei de falar, né? Aqui tá falando de fé, né? Essa é a primeira carta de Pedro. Tá falando de fé. Se a gente parar para observar, às vezes, algumas aflições que passamos, algumas provações, algumas coisas que passamos, nos molda, nos leva mais próximos de Deus. Porque se tudo correr bem, a gente desvia e nem percebe. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Mas quando a gente passa por algum momento de tribulação, por algum momento de aflição, por alguma angústia, até mesmo emocional, ou física, ou espiritual, a gente volta para os caminhos do Senhor, a gente volta para buscar a Deus mais profundo, mais íntimo, mais perto. A gente chama Jesus de volta para o nosso quarto. Então, lendo isso aqui apareceu para mim, falando sobre fé, e eu tinha acabado de falar com Deus sobre as minhas aflições, sobre o que eu estava passando. E neste devocional, Deus falou comigo através de um devocional, irmãos, através de um jogo bíblico, não só nessa palavra, apareceu outro em Hebreus, falando, ixi, neném tá acordando, falando que, lembrando que antigamente, quando o povo se desviava do caminho do Senhor, Deus sempre mandava uma provação. E através dessa provação, o povo de Deus, voltava para os caminhos do Senhor, deixava idolatria, deixava tudo, deixava os pensamentos maus e voltava para o caminho do Senhor. E não é diferente. Este jogo falou comigo profundamente, até comecei a chorar, que Deus, ele nos permite passar por coisas ruins para nos moldar, na verdade, para deixarmos mais fortes, para deixar a gente mais crente, para deixar a gente mais próximo do Senhor, porque é só através de uma aflição que a gente vai buscar o Senhor. Quando tá tudo bem, ninguém quer buscar o Senhor. Quando tá tudo bem, vai deixando a vida correr como ela está indo. Mas quando estamos passando por provações, por aflições, a gente entra no quarto e chama o Senhor. A gente ajoelha, ora, chora, rasga o verbo. E Deus falou comigo através deste jogo que devemos suportar as aflições com calma, devemos suportar com fé, porque é através da fé que nós teremos a nossa salvação. Porque uma coisa ruim acontece agora para que uma coisa muito melhor aconteça na frente, logo depois. Deus não dá uma vitória antes de dar a prova, porque se Ele desse a vitória para você agora, primeiro que não estaríamos preparados talvez para receber tão grande vitória, ou então diríamos que foi pela força do nosso braço. Mas quando a gente luta para receber a vitória, a gente tem certeza que ela veio de Deus. E a gente dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. E isso nos mostra que somos totalmente dependentes do Senhor e que Ele não nos deixa só. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra. Queria falar mais, só que a minha bebê acordou. Então, fiquem na paz do Senhor.